Shalom, queridos, a paz de Cristo para você que já me acompanha aqui no canal Reescrevendo a História. Eu quero dizer para você que está chegando hoje, seja bem-vindo. Então se inscreva no meu canal, curtam, compartilham, porque aí o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai divulgar mais. E esse é o nosso objetivo, né? Tempo de divulgar mais a palavra do Senhor. Então, o tema que eu quero trazer hoje se encontra no livro de Provérbios. É um ensinamento, uma sabedoria para a nossa vida. E é Provérbios 13, no versículo 12. Vamos ler? Leia comigo. Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12, que diz assim: A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Em algumas outras versões está assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então é um pouco parecido, né? A gente retarda, demorada, esperança, né? Fala sobre um tempo de espera, um tempo de cumprimento. Então, quando o nosso coração deseja algo, ele quer que seja o mais rápido possível. Isso é da nossa natureza humana, né? Nós queremos que o sonho se realize o mais rápido possível. Mas nós entendemos que em Deus há plenitude de tudo. Tudo está pronto em Deus. Tudo está pronto nas regiões celestiais para a nossa vida. Porém, o tempo de espera que prepara a nossa vida para receber aquela promessa. Mas, como o coração do ser humano, a própria palavra diz que é enganoso, ele vai se enfraquecendo, ele vai ficando triste, ele vai ficando desesperançoso, ele vai se enfraquecendo por conta do tempo da espera. Mas nós devemos entender que nós não precisamos ter pressa. Você precisa ter fé e ser fiel naquilo que precisa ser feito. Então, se Deus te pede uma coisa para você fazer hoje, nós devemos ter esperança e cumprir com esse mandamento hoje, crendo que no decorrer do processo, no decorrer da caminhada, o nosso coração vai se alegrar com o cumprimento da promessa. Por quê? Como ser humano, às vezes a gente vai querer acelerar o processo, nós queremos tudo muito rápido, possível, o mais possível que for. Por exemplo, né, pessoas abrem uma empresa hoje, já quer que essa empresa venha faturar milhões no primeiro mês. E não é assim. Então, a gente vai ver o trabalhar de Deus diariamente na nossa vida, nos preparando o nosso interior, preparando o nosso coração para viver aquilo. Muitas pessoas, por exemplo, enriquecem do dia para a noite, ganham um prêmio, mas não conseguem manter o prêmio por muito tempo e já logo ficam pobres. Por quê? Essa pessoa recebeu algo muito fácil, ela não sabe o preço para enriquecer, então ela não tem sabedoria para manter e ser mais rico ou prosperar mais, enriquecer mais, fazer mais dinheiro. Isso é um exemplo. E a gente pode trazer para outras áreas. Muitas pessoas conquistam uma família, mas não conseguem cuidar da sua família, não conseguem zelar pela vida, pela segurança, pelo amor do seu próximo, daquele que está com você, e a pessoa perde a família, porque ela não entendeu e não aprendeu o segredo que é cuidar, o segredo que é zelar pela sua família. Então a pessoa perde aquilo que ela alcançou, porque ela talvez não teve muito trabalho para manter, ela não teve muito cuidado para manter, ela não sabe da importância do que tem em mãos. Então, a gente vai entender que velocidade sem direção é a pior coisa que pode acontecer na nossa jornada. Eu vou repetir. Velocidade sem direção é a pior coisa que a gente pode ter na nossa vida. A gente correr sem saber para onde está correndo. A gente agir sem saber por que está agindo. Tomar decisões sem saber e ter certeza se essa decisão
está correta. Isso é a pior coisa, irmãos. Isso acontece. Isso pode acontecer conosco e a gente se arrepende, porque a melhor coisa é termos consciência daquilo que estamos fazendo com Deus, em Deus e com as nossas próprias vidas. Para finalizar, se você tem claro um objetivo, busque fazer o que precisa ser feito todos os dias, mas viva o processo de crescimento. Deus quer que nós venhamos crescer, amadurecer, prosperar diariamente, mas para isso a gente precisa saber o que tem que ser feito. E como que eu vou saber, Gisele? Primeiramente, falando com Deus, lendo a sua palavra. A Bíblia, irmãos, ela é o nosso manual diário de vida, nossa bússola. Ela aponta para o caminho correto que a gente precisa caminhar. Então, dando esse primeiro passo, as outras coisas se tornam mais fáceis, a gente se sente mais seguro falando com Deus, lendo a sua palavra, trabalhando, caminhando, lutando, tudo fica mais fácil quando a gente se resguarda em Deus, quando a gente se resguarda na palavra. Então não adianta correr sem direção, não adianta nos apressarmos, nos desesperarmos, agirmos no ímpeto da nossa força, porque a gente vai se frustrar. Porque a própria palavra diz que o coração do homem é enganoso, nosso coração tende a nos enganar, tende a nos iludir. Então a gente precisa estar respaldado em Deus. Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para nossa reflexão, para a gente ficar pensando durante a semana. Leia o capítulo todo de Provérbios 13, você vai aprender bastante. Eu quero deixar esse tema hoje para a gente refletir. Então um beijo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fiquem com Deus.